Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Hilton Hicks. Continuamos esse período tão rico que é a oitava de Natal, que é esse tempo de Natal. Nós vivemos a experiência de estar com o menino Jesus na gruta de Belém. E hoje Deus nos ensina outra atitude extremamente virtuosa de Maria e José: a obediência e o abandonar tudo para cuidar, para zelar pela vontade de Deus, por aquilo que é o mais precioso para cada um de nós, que é o próprio Deus. Hoje a igreja nos leva a refletir a respeito da festa dos santos inocentes, os mártires, aquelas crianças que morreram logo depois do nascimento de Jesus em virtude da ambição, do egoísmo, da inveja e de toda a necessidade de poder que tinha Herodes. Mas às vezes nós podemos dizer o que é isso no meio dessa luz que aparece no Natal, desse tempo tão cheio de graça que é o nascimento de Jesus. De repente a igreja nos propor celebrar mártires, celebrar um acontecimento tão brutal da história da humanidade que fez com que muitas crianças fossem retiradas dos colos das mães e fossem mortas, para que dentre elas pudesse também ser morto aquele que viria para ser o rei de Israel. Na quarta-feira da oitava de Natal, na festa dos Santos Inocentes, a igreja nos propõe a leitura da primeira carta de São João, o Salmo 123, e o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18, que nós vamos refletir hoje. Vamos nos colocar em oração e no encontro daquele que veio ao nosso encontro. Ainda é Natal. Ainda vivemos o que a igreja nos chama de oitava de Natal. Por 8 dias, nós vivemos espiritualmente como se nós estivéssemos naquele dia 25. Como se nós estivéssemos na gruta de Belém, gritando juntamente com os pastores e anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. E se nós estamos dispostos a entregar esse tempo de oração para Deus, se nós estamos dispostos a buscá-lo na Eucaristia, se nós estamos dispostos a verdadeiramente celebrar um Natal, que é o nascimento do nosso Deus, que acampou entre nós, que se tornou homem, nós certamente somos homens de boa vontade. Somos homens amados por Deus, porque nós o buscamos. Nós fazemos parte desse grupo que deixamos as coisas do mundo para esse encontro com Jesus Cristo. Deixamos o palácio de Herodes para ir junto dos pastores até a gruta de Belém e dar glória a Deus nas alturas. Somos esses homens amados que certamente amamos a Deus e que precisamos amar mais. Quando nós nos colocamos diante da gruta de Belém, quando nós nos colocamos em oração, certamente nós nos afeiçoamos mais a Jesus. Nós caminhamos pedindo aquela graça, que é a graça desejada para esse dia de oração. Senhor, que eu possa conhecer intimamente Jesus para mais amá-lo e segui-lo. Vamos segui-lo até o Egito. Vamos amá-lo juntamente com Maria e com José. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo.
José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, a imagem que nós contemplamos dos soldados retirando dos braços das mães suas crianças é dolorida, forte, e pode nos levar a novamente fazer essa pergunta: mas por que celebrar um dia tão trágico, que essas crianças foram assassinadas brutalmente, cruelmente, num tempo tão feliz que é o tempo do Natal, o tempo do nascimento de Jesus? Vejam que, se nós olharmos com atenção o Evangelho de São Mateus, nós percebemos cronologicamente que Jesus nasceu, Jesus estava em Belém, Jesus foi visitado pelos magos, e nós vamos, quando celebrarmos a Epifania do Senhor, quando Jesus se anuncia para o mundo a partir dos magos, dos que vão visitá-lo, nós vamos ver que esses magos são persuadidos por Herodes a tentar ir até ele depois e dizer onde estava o rei de Israel, onde estava o rei dos judeus, porque ele também queria fazer reverência a esse rei. Mas os magos não foram até Herodes, e Herodes, extremamente irritado, mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Ou seja, os magos, pelo que informaram a Herodes, foram visitar Jesus com um pouco mais de 1 ano, 1 ano e pouco. Então, se nós atentamente observarmos a palavra de Deus, parece-nos que os magos não visitaram Jesus na gruta em que ele nasceu. Se nós olharmos para o texto evangélico da visita dos magos, nós vamos perceber que fala que eles foram até, que a estrela os conduziu até uma casa. Então, provavelmente, Jesus nasce na gruta de Belém, Maria e José ficam um tempo ainda em Belém, recebe a visita, a adoração dos pastores, a visita dos magos, e depois José, em sonho, como o Senhor gostava de falar com ele, diz que eles precisariam sair, ir para o Egito, para se cumprir aquilo que dizia o Antigo Testamento, as profecias de que Deus chamaria o seu filho do Egito. Meus amados, nós temos a possibilidade nesse momento de caminhar com José e com Maria, que saem de Belém e vão até o Egito. José e Maria, nesse instante, certamente adoravam aquele que era o próprio Deus encarnado entre nós, seu Filho Jesus Cristo. Mas certamente se preocupavam com as dificuldades que enfrentaram nessa ida até o Egito, porque não tinham nada. Certamente mudaram todos os seus planos, porque talvez José tinha pensado que o melhor lugar a ficar
era em Belém, onde ele tinha sua família, ele era da terra de Davi, de Belém, por isso ele levou Maria para lá para fazer o recenseamento. Certamente, eles não tinham provisões nenhuma para essa viagem, não tinham nenhuma preparação para caminhar até o Egito e fazer esse trajeto que nós devemos fazer com a Sagrada Família. Sair da gruta de Belém, sair da onde Jesus talvez fosse amparado, porque José de certa forma tinha lá seus familiares, e conduzir aquele menino que era o próprio Deus, filho do Deus encarnado como homem, que nasceu do ventre de uma mulher, da Virgem Maria, adotivo por José, e eles obedeceram a Deus. Eles tiveram a capacidade de atender à vontade de Deus, independente do que isso significasse. Com certeza, os José e Maria não ficaram pensando que nós vamos levar o Filho de Deus para o Egito porque a profecia tem que se cumprir e o Filho de Deus tem que ser chamado do Egito. Nós vemos um contraste imenso, porque assim como os magos que vêm do Oriente visitar Jesus dão ao menino presentes dignos de um rei, outro rei, que é Herodes, quer desesperadamente matá-lo. Para José e Maria talvez não fosse possível acompanhar os planos de Deus, que pareciam até certo ponto contraditório, porque tanta bondade de nos mandar o próprio Deus até nós, o seu Filho encarnado como homem, para passar conosco todas as nossas dificuldades, depois morrer numa cruz. Mas tantos problemas causados pelo mal, tanto sofrimento, que faz com que todos os projetos de Maria, de José, sejam modificados. É preciso que nós estejamos sempre numa união muito mais intensa com Deus, para que nós tenhamos essa disposição humilde, generosa, sacrificada, de cumprir o que o Senhor nos propõe. É preciso, para cumprir a vontade de Deus, muitas vezes renunciar a tudo aquilo que talvez nós enxergamos, tudo aquilo que talvez nós acreditamos, para colocar a nossa vontade, a nossa inteligência a serviço do que Deus nos mostra que temos que fazer. José acorda no meio da noite e foge com o menino. Ele certamente não fez isso porque ele queria atender a profecia. Ele simplesmente faz para atender a vontade de Deus. E nós percebemos também que toda aquela reação violenta, destruidora de Herodes, é absolutamente estéril e insuficiente para conseguir os seus feitos. Porque Jesus nos diz claramente no seu Evangelho que ele não será morto, ele se dá a morrer, ele morre quando quiser. E ele vai fazer isso depois oferecendo a sua vida pela redenção de todos nós, de cada um de nós. Muitas vezes não é possível entendermos com o nosso coração, com nossa inteligência humana, os desígnios e o projeto de Deus na nossa vida, a vontade de Deus para nós. Mas não cumpri-la
nos levará a semear aquilo que é desolação, cumpri-la, faz com que nós possamos colher a redenção que foi a verdadeira causa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna, a ressurreição dos mortos. Venceremos a morte com Jesus Cristo, mesmo que para isso tantas crianças tenham sido sacrificadas, mesmo que para isso o inexplicável aconteça. Mas se a vontade de Deus for feita, se seguirmos aquilo que Deus nos manda fazer, certamente colheremos muitos frutos. Porque somente se nós estivermos ligados à videira é que nós poderemos dar muitos frutos, é que nós poderemos amar. Então o Evangelho de hoje, meus amados, nos convida a deixar de lado qualquer ganância, ambição, necessidade de poder e vaidade que Herodes tinha, para nos colocarmos na condição de cada uma daquelas crianças assassinadas, dos santos inocentes, que sem nenhuma culpa são entregues à morte, sem nenhuma culpa são tirados cruelmente dos braços de suas mães, mas que nos serve como testemunho que a nossa vida pertence completamente ao Cristo Senhor Jesus, que nasceu para nos salvar, que nasceu para que nós pudéssemos novamente poder gritar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado, que nós pudéssemos novamente contemplar o próprio Deus face a face. Revisem a oração, não deixem de anotar o que acharam que é importante e fazer a oração de atenção amorosa, sempre olhando para o seu dia com o Espírito Santo, pedindo perdão pelo bem que deixou de fazer e pedindo a graça de que no outro dia a vontade de Deus seja feita na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre o vosso tempo de oração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.